notícias em 2026, Robertinha? Vamos começar com ela já, abrindo este programa diretamente do Rio de Janeiro. Elô, feliz ano novo para você. Seja bem-vinda. Bom dia, feliz ano novo para vocês também. E que esse ano seja muito bom para todos os brasileiros e brasileiras, que vai ser um ano bastante puxado em matéria de notícia. Então, não vai faltar o que fazer aqui no ICL. Siga aqui com a gente, porque vai ter notícia a rodo, né, pessoal? Muita coisa, Elô. Ó, esse é só o segundo dia do ano de 2026 e já tem PF nas ruas para cumprir mandado de prisão. Isso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, tá? O ex-assessor presidencial Felipe Martins, essa é a notícia, hein? Foi preso na manhã desta sexta-feira em casa, na cidade de Ponta Grossa, do Paraná, e ele foi levado para um presídio ali da cidade. Desde sábado, o Martins já estava em prisão domiciliar por ter descumprido uma das medidas cautelares de não acessar as redes sociais. Felipe foi pro LinkedIn, sei lá, pedir emprego? Não sei. O fato é que ele foi condenado como integrante do grupo 2 da trama golpista e a pena imposta a ele foi de 21 anos, sendo 18 anos e 6 meses de reclusão. A investigação da Polícia Federal apontou que foi Felipe Martins quem apresentou a Jair Bolsonaro a tal minuta golpista para executar um golpe de Estado no país, isso depois da vitória de Lula no segundo turno de 2022, Elô. Já começamos no toque, toque, toque. Pois é, dia quente logo nessa sexta-feira, mas Felipe Martins, para quem não se lembra, é aquele que se recusou a admitir que levou a papelada da minuta golpista do Palácio do Planalto para a residência oficial da Presidência da República, né? E aí teve toda aquela história, pegou o táxi, não pegou o táxi, estava com um celular que ele deixava em casa para ninguém acompanhar os movimentos dele. Foi uma trama e tanto. E agora é outra trama, no mínimo, curiosa, porque o Felipe Martins ele está em prisão domiciliar desde que o ministro Alexandre de Moraes levou aquele susto com a fuga do Ramagem e com a tentativa de fuga do Silvinei Vasquez. Aí ele falou, peraí, essa turma aí gosta de fugir, né? A maneira deles operar dessa organização criminosa. Então, vou pegar todo mundo, botar numa situação ainda mais restrita para que não fujam. E aí mandou prisão domiciliar, mandou não usar a internet. E no fim da semana passada, aliás, na segunda-feira dessa semana, a gente está todo atrapalhado com os dias da semana, né? Ano começando na sexta-feira, tá uma beleza. Mas então, na segunda-feira, foi detectado um uso da rede LinkedIn. E aí ele deu 24 horas aos advogados do Felipe Martins para explicar por que ele descumpriu a cautelar e usou a internet. Os advogados disseram que não foi ele, é uma coisa do algoritmo do LinkedIn, foi uma checagem de perfis involuntária, que ele não tem nada a ver com isso. Bom, ele nunca tem nada a ver com coisa nenhuma, pelo visto, né? Então, da mesma maneira que ele se defendeu no tribunal da acusação da trama golpista, agora se defendeu numa linha muito parecida. E o Alexandre de Moraes, pelo visto, não engoliu essa explicação e mandou prender. Então, hoje de manhã foi cumprido esse mandado de prisão. E agora, Felipe Martins, então, é mais um da trama golpista que está atrás das grades. Ele ainda está recorrendo, ainda não terminou completamente, ainda não tem o trânsito em julgado do caso dele, né? Aquelas declarações, embargos e tal, ainda não foram apreciados. Então, ele ainda teria um tempo para ficar em casa, mas aparentemente descumpriu a cautelar e foi para a cadeia. William De Luca, quero te ouvir. Felipe Martins no LinkedIn, procurando emprego, checando as redes, ou como é que fala? O LinkedIn se autoacessando, né? Porque se não foi ele, foi o dedo divino? Como é que faz? Ô, Roberta, deve ser o primeiro caso no mundo de prisão por uso de LinkedIn, né? A gente já teve casos no Twitter, casos no Instagram, casos no Facebook. Agora, no LinkedIn, eu acho que é o primeiro caso no planeta. Não deve ter tido um caso, acho que no mundo. A gente fala do Felipe Martins, vamos lembrar, o Felipe Martins condenado pela trama golpista, mas também é o assessor do Bolsonaro, que fez aquele gesto supremacista numa sessão do Senado. Desse personagem que a gente está falando. O Felipe é um dos principais ideólogos desse bolsonarismo,
um olavista, né, um aluno fiel de Olavo de Carvalho, né, e foi colocado como assessor de assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro por ser fiel ao Olavo de Carvalho, né, um dos principais ideólogos da extrema-direita e um dos principais ideólogos do bolsonarismo. O Felipe Martins foi preso por descumprir uma determinação judicial, e eu volto a um comentário que eu já fiz aqui há meses atrás. A pessoa que mais deixou o golpista solto foi Alexandre de Moraes, até não ter a possibilidade do trânsito em julgado. Todo o processo, quem cumpriu as regras do processo, quem não violou as cautelares, quem manteve os pedidos feitos pelo STF, ficou solto até o último momento. Tem gente solta, gente, até agora. Gente que foi condenada. Não, já até tem gente em casa, né? Como é o caso do Heleno. Isso, cumpriu isso. Tudo direitinho, não fez nada errado, está em casa. É isso, Elô. Até ter o trânsito em julgado, você tem que cumprir todas as cautelares decididas pelo STF, decididas pela Justiça. Quem cumpriu as cautelares foi sendo beneficiado pela liberdade até o trânsito em julgado. No caso, como o Elô muito bem lembrou, o Heleno agora está em prisão domiciliar. Outros presos talvez também consigam esse benefício, mas o Felipe Martins foi preso por descumprir uma cautelar. O Bolsonaro, inclusive, foi preso seguidamente, tornozeleira, a prisão domiciliar, depois a prisão preventiva, porque foi descumprindo as cautelares sequencialmente. O Felipe Martins aí só apenas sofrendo as consequências de seus próprios atos, usou uma rede social, por que motivo, qual finalidade a gente não sabe, mas a desculpa que ele deu para o STF aparentemente não colou, e ele foi aí preso preventivamente, deve ficar preso agora preventivamente, talvez, até o trânsito julgado do seu processo, que deve acontecer agora no começo de janeiro. O fato é que temos uma nova modalidade aí, né, de LinkedIn, é o autoacesso. O LinkedIn se acessando sozinho. Pois é, vamos esperar. Vamos falar do ex-presidente, que também foi notícia, né? Porque ele recebeu alta médica na tarde desta quinta-feira. No primeiro dia do ano, ele recebeu alta e deixou o hospital DF Star, onde ele estava internado desde a véspera de Natal, desde o dia 24. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de hérnia ingual bilateral. Os médicos que acompanham Bolsonaro informam também que houve melhora da crise de soluços. Com a alta, gente, o Bolsonaro retornou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido pela defesa de Bolsonaro, que solicitou, obviamente, prisão domiciliar de natureza humanitária. Elô, falamos isso no último N1 do ano, né? Esse pedido iria acontecer. Fato. E é o terceiro, né, Roberta? É a terceira vez que a defesa tenta esse pedido de prisão domiciliar humanitária. E o ministro Alexandre de Moraes não viu nenhuma mudança, nenhuma alteração significativa no estado de saúde dele que justifique uma prisão domiciliar, que justifique retirá-lo da cadeia, lugar para onde ele foi há cerca de 40 dias. E eu vou dizer para vocês uma coisa com toda honestidade. Não imaginei que Bolsonaro fosse ficar mais de um mês preso no começo dessa história toda. Uma vez condenado, achei que ele ia ficar um mês preso e seguiria por uma prisão domiciliar. Acontece que ele cometeu tantos erros e fez tantas coisas que não deveria ter feito, que ele está pagando por isso. Talvez ele até tivesse direito a uma prisão domiciliar daqui a pouco, mas acho que vai ser difícil pelo comportamento de quem tenta romper tornozeleira, né, gente? Fala sério, aí fica um pouco complicado para o lado dele. Tava doidão, Elô, tava doidão, William. Então, esse é outro caso apenas da justiça sendo cumprida. O caso do general Heleno, que agora está em prisão domiciliar, os médicos anexaram uma série de laudos ao processo do general Heleno. Ele estava preso na sede do Exército, em Brasília, e aí ganhou o benefício da prisão domiciliar. Se o Bolsonaro, e já falei aqui várias vezes, gente, se o Bolsonaro cumprir os requisitos, eu tenho certeza absoluta de que o Alexandre de Moraes, de que os ministros do STF vão entender que a progressão de regime, ou nesse caso a mudança de regime para regime domiciliar, é aceitável. Mas até agora, gente, não existe medicamente
motivos pelos quais o Bolsonaro tem que ficar preso em casa. Vamos lembrar que o Brasil tem hoje 700 mil presos, e a maioria deles presos provisórios, pessoas sem condenação transitado em julgado, gente que está presa ou esperando o julgamento, ou que está esperando o final da sua sentença, e muitas dessas pessoas têm condições médicas, e elas estão presas. Tem gente fazendo, Roberta, tratamento de câncer preso. Você sai da cadeia, faz a quimioterapia, volta para a cadeia. Tem gente com doença muito séria hoje cumprindo prisão em regime fechado. O caso do Bolsonaro pode ser um caso grave, pode ser um caso que demande, e note-se que eu estou usando pode ser, né? Mas, medicamente, não existe motivo para deixar o Bolsonaro preso de forma domiciliar. Vou lembrar mais uma vez, no dia que o Bolsonaro tentou quebrar a tornozeleira eletrônica, que ele meteu um ferro de solda na tornozeleira, ele estava sozinho em casa, segundo ele. Passou horas fazendo aquilo sem ninguém ver, porque não queria, obviamente, complicar outras pessoas, né? Também colocar outras pessoas como culpadas por ter tentado ajudar ele a fugir. O Bolsonaro na Polícia Federal tem tratamento médico 24 horas, tem uma equipe de médicos de plantão na Polícia Federal para atender o Bolsonaro em caso de alguma necessidade ou urgência. Me parece que o Bolsonaro está mais seguro do ponto de vista da saúde na Polícia Federal do que em casa. E aí, se o quadro de saúde do Jair Bolsonaro piorar, se realmente for necessário que ele tenha um atendimento médico, ele pode ficar, por exemplo, no hospital de custódia, pode ficar preso em um hospital, cumprindo a sua pena no hospital. Mas, neste momento, foi para o hospital, fez as cirurgias necessárias, desde antes do Natal, passou mais de uma semana no hospital, recebeu todo o atendimento médico que precisava, e aí, ao receber alta hospitalar, volta para a cadeia, que é o lugar onde preso, em regime fechado, tem que cumprir a sua pena. Se a situação mudar, certamente também mudará aí, talvez, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Onde condenado deve ficar especialmente por um crime tão grave quanto esse, né? E eu acho que não só ele está muito bem lá e bem cuidado, eu acho que a sociedade brasileira está melhor com ele preso do que com ele solto. É isso, gente.